né? 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, diz o seguinte, né? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu ia após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-se a mão da barba e feria e o matava. Assim, feriu o teu servo leão como urso. Assim também será este incircunciso filisteu, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava um escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: se sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pôs seus deuses e amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Palavra do Senhor, Deus, para as nossas vidas nessa noite. Então, queridos, vitória é uma palavra agradável aos nossos ouvidos, não é? Vitória é uma das palavras que todos desejam vitórias, mas é necessário que concretizemos, não é? Que não existe vitórias sem lutas, vitórias sem batalhas travadas, e é por isso que somos desafiados todos os dias a lutar em nossas vidas e lutar para vencer. Não lutar para perder, mas lutar para vencer. É isso que queremos nesses dias. E a nossa luta, amado, é contra as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo diz que não é contra a carne e nem sangue, mas
E algumas situações se apresentam como verdadeiros gigantes em nossas vidas. Nós olhamos e ficamos de mãos atadas, sem saber como começar a batalha e sairmos vitoriosos. E às vezes olhamos e trememos, né? Achamos que é demais para nós, é grande demais para nós e que é insuportável, e muitas vezes queremos esmorecer. Paremos um pouco e pensemos. Como temos encarado os desafios e as batalhas da vida, não é? A palavra de hoje é: vamos em frente, pois a vitória é certa em nome de Jesus, não é? Na vida de Davi, a melhor fase foi a juventude. Ele foi um homem temente a Deus, em tudo procurou obedecê-lo, sendo submisso à sua vontade. Davi, ele começou muito bem diante do Senhor. Ele teve grandes lutas em sua vida, enfrentou dificuldades terríveis, que muitos de nós desistiriam, né? Uma de suas batalhas foi contra o gigante Golias, é que nós vamos falar hoje, né? Diante do qual todos tremiam ali em Israel. Temiam e tremiam, a voz desafiadora. Todos os soldados experientes da casa de Israel estavam acovardados, com medo de enfrentar um gigante chamado Golias. Assim como Davi, eu e você, precisamos aprender uma grande lição. Precisamos vencer o inimigo que se opõe contra nós, quer seja ele pequeno, quer seja ele grande. Lembrando que quanto maior for a luta, maior também será a vitória. E o que não há impossíveis para o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Precisamos entender isso. Mas a vitória é certa. A vitória é certa quando utilizamos de elementos necessários que nos fazem vencer, que nos fazem avançar, assim como Davi fez. Precisamos tomar como exemplo para as nossas vidas, para sairmos vitoriosos das lutas, das batalhas que advêm sobre nós. Atente para esses elementos que nós vamos elencar agora, né? Ele com certeza vai garantir uma vitória certa na sua vida, para a sua família. E o primeiro elemento que conduz à vitória é a determinação. Precisamos ser determinados quando a gente entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Israel vinha passando por um momento difícil, um período muito difícil, crítico. Saul havia desobedecido a ordem de Deus. E quando existe desobediência a Deus, pode esperar que venham momentos difíceis. Ele desobedeceu em destruir os amalequitas, conservando em vida o rei Agag. Então, foi severamente repreendido por Deus através da voz do profeta Samuel, que em seguida unge Davi como rei de Israel. E Saul, queridos, passou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele começou a se sentir perturbado, com dificuldade. Foi nesse momento crítico que os filisteus desafiaram a Israel para uma grande batalha. E aí encontramos simplesmente Davi e o gigante, onde se encontram nessa batalha. Enquanto o exército de Israel estava na expectativa da guerra, Davi estava no campo, apacentando ovelhas com seu pai. Seus irmãos haviam sido convocados para a guerra, não é? Eles estavam no mesmo exército, pelo qual o filisteu ou o gigante Golias afrontava o exército de Israel. Depois de alguns dias, Davi foi enviado por seu pai Jessé para levar comida e saber como estavam seus irmãos, né? Foi quando ele ouviu o grito do filisteu, o gigante, que desafiava Israel para a peleja. Mas não havia um só homem em Israel com coragem suficiente para enfrentar
o gigante, não é? Davi achou aquilo um absurdo. Davi, ele entra, ele conhece Deus, ele tem intimidade com Deus, e ele pergunta: onde está a fé desse povo? Lá no versículo 32 diz assim: olha, e disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração, e o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, ele tinha certeza que o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Senhor da guerra estava com ele. O Senhor que vence as batalhas estava a seu favor. Davi era um jovem determinado. Quando ele diz: teu servo irá, ele já tinha determinado que aquela luta era dele, que ele estaria trabalhando de forma que agradasse o coração de Deus. Amados, a determinação é um dos elementos mais importantes na vida de uma pessoa que quer vencer, que quer conquistar, que quer ir além das suas possibilidades. É um elemento essencial para que para que alguém alcance a vitória. Quando você é determinado, é meio caminho andado para a vitória. Não há luta enquanto não determinamos lutar. O inimigo está à espreita, ele está lançando contra nós todos os dias. No dia que nos posicionarmos a lutar e nos determinarmos a vencer, vamos vencer em nome de Jesus. Precisamos determinar o que queremos de nossas vidas. O que estamos querendo de nossas vidas hoje? Nós temos apenas 6 meses para trabalhar 2020. O que estamos colocando diante do Senhor e o que temos colocado e trazido à existência e determinado para que possamos vencer. Amados, se você é uma pessoa determinada, e a determinação é que vai fazer a diferença na sua vida. Se você tiver um alvo de ser um mendigo, você vai ser um mendigo. Se você tiver um alvo de ser um médico, será um médico. Se você tiver um alvo de ser um empresário de sucesso, será um empresário de sucesso. O que você determina é o que vai acontecer na sua vida. Infelizmente, muitos de nós estão escolhendo para si uma vida de derrota, uma vida distante do Senhor, não é? Porque tem andado por caminhos que não edificam, caminhos que o livro de Provérbios diz que caminhos que parecem de vida, mas o término gera morte. São caminhos de morte. E quantos de nós, amados, estamos por caminhos que não edificam, caminhos que não levam a um tempo na presença do Senhor, que não levam a vitória? Então, quer vencer, quer conquistar, determine agora o que você quer da sua vida, que você precisa de Deus da sua vida. O segundo elemento que nos leva à vitória, queridos, é a coragem. Temos que ter coragem para enfrentar os Golias que se apresentam na nossa vida. Os Golias que estão diante de nós, não é? Então precisamos ser corajosos. Davi era um pastor de ovelhas e defendia o seu rebanho. Ele literalmente cuidava do rebanho do seu pai, da sua família. O versículo 33 e 36 do capítulo 17 de 1 Samuel mostra como Davi se posicionava diante dos perigos, diante das lutas. E ele disse para Saul aí: vindo o leão e tomava uma ovelha, eu ia após ele e o matava. Vinha o urso e ele o matava. Davi era um homem jovem de coragem. No meio desta pandemia temos que ter coragem. Coragem para vencer. No reino de Deus, querido, não há espaço para medrosos. O cristão, por natureza,
né, de causa que abraçou, precisa ser um homem e uma mulher de coragem. Né? Precisa ter coragem para enfrentar qualquer problema que venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Precisa ter coragem para enfrentar as críticas, para enfrentar as zombarias, para enfrentar até os seus familiares, se for necessário, enfrentar as traições que tem no meio da sua trajetória, coragem para enfrentar colegas, amigos, não é? Coragem para dizer não ao pecado. Precisamos ter coragem para sairmos mais que vencedores em nossas vidas. Coragem para dizer não às ofertas que o mundo oferece. Precisa ter coragem para tomar a decisão certa. Coragem para derrotar Satanás. Paremos um pouco e pensemos. Em 2 Timóteo 1,7, o que a palavra de Deus nos ensina? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Em outras traduções diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Então, queridos, precisamos tomar posse desse sentimento de coragem, nos revestir da armadura de Deus e partir para a batalha, partir para a luta e sair mais do que vencedores. Para ser um cristão autêntico, queridos, precisamos ter coragem, pois os medrosos, como diz lá em Apocalipse 21:8, os medrosos não entrarão no reino dos céus. Então, queridos, precisamos lutar por santidade, precisamos lutar para ter uma vida reta diante do Senhor, precisamos lutar para viver o melhor de Deus, precisamos lutar para que as batalhas que estão à nossa frente possam ser vencidas e que possamos sair mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tenha coragem. Tenha coragem para sair mais do que vencedores. Mas em terceiro lugar, amados, terceiro elemento que nos conduz à vitória é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé, amados? Todos nós praticamente conhecemos o conceito de fé, não é? Mas eu quero trazer para você o conceito de fé. Lá em Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Queridos, Davi tinha fé, a sua fé posta num Deus Todo-Poderoso. Davi era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Ele tinha experiência no seu trato diário, no seu trabalho, com a sua família. Davi tinha certeza que o mesmo Deus que livrara ele do leão, livrara do urso, havia também de livrá-lo das garras ou das investidas do gigante Golias. Ele tinha essa certeza. E fé é um elemento essencial, indispensável para quem quer vencer na sua vida, em todas as áreas de sua vida. Lá em 1 Samuel 17:37 diz mais, olha que Davi fala. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará também deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Queridos, a confiança se adquire pela experiência. Por que muitos de nós vacilam na fé? É porque não tem experiências dioturnas com Deus, não é? Romanos 10:17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus.
Quantos de nós, amados, passa semanas sem ter contato com a palavra de Deus, sem ter intimidade com Deus? Jesus nos lembra um grande detalhe importante, que lá em João 15,5 diz que sem mim nada podeis fazer. Paremos um pouco e pensemos. Até que ponto Jesus Cristo está no centro das nossas vidas? Até que ponto Jesus Cristo está fazendo parte no centro das nossas vidas? O apóstolo Paulo confirma esta verdade ao dizer lá em Filipenses 4,13, que onde ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, antes desse texto, diz que ele sabe ter dinheiro, passar por privações, ele sabe estar no meio dos doutores, sabe estar no meio dos simples. Ele aprendeu a depender de Deus em todas as situações. A vitória de milhares de homens e mulheres está ligada à sua fé. No meio dessa pandemia toda, amado, a fé é fundamental para que saiamos mais do que vencedores dessa pandemia que o país e o mundo está vivendo. Então, pois a fé conduz à submissão. Se eu sou submisso a Deus, se eu sou submisso a Cristo, eu tenho meio caminho andado para a vitória. Davi lutava com o inimigo em nome do Senhor. Ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho naquela peleja. Versículo 45 e 46, o que nos diz aqui, ó? Nos informa a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, precisamos crescer em nossa vida de fé. Isso só vai acontecer quando tivermos experiências marcantes com o nosso Deus. Se quisermos alcançar a vitória em nossas vidas, precisamos avançar, crescer e amadurecer a nossa fé. Paremos um pouco e pensemos. Como é que anda a nossa fé? Como é que anda a nossa fé? É hora de buscarmos a face do Senhor. Então, amados, em quarto lugar, quarto elemento que nos conduz à vitória, a perseverança. Temos que ser perseverantes em tudo o que quisermos, o que fizermos em nossas vidas. E é interessante, queridos, quando a gente olha a vida de Davi, Davi não esperou sentado e nem fugiu. Ele simplesmente partiu para cima. Ele foi ao encontro do gigante. No versículo 40 diz o seguinte: e tomou o seu cajado na mão, que era o símbolo do pastor, escolheu 5 seixos do ribeiro e pôs-o no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Humanamente falando, Davi não tinha chance alguma contra o gigante experimentado, com armas, com lanças, com espadas, com escudo. Humanamente falando, Davi não tinha chance alguma. Mas entendemos que Davi não estava sozinho aqui. Davi, ele tinha ao seu lado o Senhor dos Exércitos, Deus da guerra, Deus que pode mudar decreto para abençoar um filho. Percebemos que ele não desmaiou e nem desanimou diante do gigante que estava à sua frente. Ao contrário, ele foi ao encontro, ele se levantou, ele encheu-se de ânimo, encheu-se de coragem,
a sua fé era o seu escudo, e ele avançou. A perseverança é uma das qualidades indispensáveis para quem deseja a vitória. Podemos ter outras virtudes, mas se nos faltar a perseverança, é difícil conseguirmos a vitória que precisamos. Quanto a nós, reconhecemos bem, não devemos parar no meio do caminho, porque lhes falta perseverança. Pois a mão do arado, não olhe para trás. Quantos que corriam bem, pela falta de perseverança, hoje estão caídos? Quando eu digo corriam bem na fé, eram cristãos produtivos no reino, eram cristãos fiéis no reino. O que dizer daqueles que cantavam vitória sobre o mundo e os desejos carnais, mas que hoje estão derrotados, sem fé e sem razão para viver? Paremos um pouco e pensemos. Tudo isso deve-se, amados, à falta de perseverança. Eu quero trazer um exemplo muito claro acerca de uma pessoa perseverante. Era a mulher cananeia. Aquela mulher é um símbolo de perseverança para mim e para você. Exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ela vinha gritando atrás de Jesus, atrás de seus discípulos. Geralmente quando você vai em busca de uma bênção, em busca de um milagre, tem sempre uma voz contrária para dizer a você que não vai conseguir, para você desistir. Assim fora como aquela mulher. Os discípulos, olha, despede essa mulher, ela vem gritando, ela é louca. E ela continuava gritando, ela continuava clamando, ela insistiu, ela tinha um foco, ela foi perseverante, ela teve coragem para ir à presença do Senhor, não é? E ela teve coragem de ir em frente, ela teve determinação para alcançar a vitória em nome de Jesus. De tanto ela clamar, de tanto ela buscar, quando o Senhor estabelece uma palavra com ela, ela não perde tempo. Ela se lança aos pés do Senhor Jesus, ela adora e ela diz: Senhor, socorre. Assim como aquela mulher, queridos, precisamos ser perseverantes no meio das lutas, no meio das dificuldades. Paremos um pouco e pensemos como estamos vivendo nesse tempo de pandemia, de dificuldade, de pranto, de dor, de choro. Quero orar por você. Eu não sei o que você tem vivido. Não sei o que você está passando. Mas eu sei que o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em nome do Senhor Jesus. Então, amados, a vitória é um alvo a ser alcançado. Eu não sei aonde você precisa de uma vitória. Eu não sei aonde você precisa de um milagre hoje. Mas para isso precisamos desenvolver esses elementos em nosso viver diário, todo dia. Assim como Davi, precisamos ser perseverantes. Precisamos ter coragem, exercer a nossa fé. E, em quarto lugar, ser perseverante. Eu quero orar por você, né? Estamos aqui ainda online comigo, a irmã Eliette, a irmã Cleice, esteve conosco, a irmã Débora Santos. Débora, que bom ter você por aqui, sua companhia. Tivemos o irmão Ney, não é? Amados, eu quero orar por você, vamos baixar nossas cabeças. E eu sei que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, santificado o teu nome. Manifesta-te, Senhor, com poder e glória sobre nossas causas, nossas vidas. Que possamos, Pai Santo, olhar para a dificuldade assim como Davi olhou, com perseverança, com fé, com coragem, com determinação. E possamos sair vitoriosos em todas as áreas
de nossas vidas. Quer seja no nosso casamento, quer seja na educação dos nossos filhos, quer seja na nossa vida profissional, quer seja na nossa vida espiritual, sentimental, ó Deus, manifesta-te no dia de hoje, com poder e glória. Abençoa aqui as famílias representadas nos assistindo, ó Pai. Glorifica o Teu nome, Pai, sobre cada situação, cada gigante que se levantou nesses dias, que Tu estejas colocando por terra, Pai, para que Tu sejas engrandecido e glorificado. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, a Tua graça. Ó Santo de Israel, Tu podes todas as coisas. Tu podes mudar a história do Teu povo. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai. Alargue as suas fronteiras. Põe por terra cada gigante que se levantar contra os Teus filhos. Eu vos abençoo e libero você a prosperar nessas causas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus amados, estamos chegando ao término da nossa live dessa noite. Estamos a 38 minutos online, não é? Eu quero mandar um beijo pro Dezinho, um beijo pro Ian, um beijo para Isabela, um beijo para Aisha, um beijo para a família Toicima, não é? Quero mandar um beijo para todas essas crianças que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, não é? Quero convidar você para o nosso culto já presencial, a sexta-feira, às 20 horas, lá na nossa igreja, lá na Avenida Nhamundá, número 53, esquina com Joaquim Nabuco. Então, queridos, estejam convidados, não é? Preparamos a igreja com todos os cuidados necessários para receber você e a sua família, com álcool em gel, o tapete sanitizante, todos sinalizados. Traga a sua máscara, né? E álcool em gel à disposição dos amados. O distanciamento, enfim, todos os cuidados, todos os protocolos indicados pelos nossos governantes e pela OMS. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Possivelmente no domingo estaremos transmitindo também, apesar de ser presencial às 9 da manhã, estaremos transmitindo também ao vivo. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. A irmã Ney também esteve aqui conosco. Muito obrigado pela companhia de vocês. Irmã Cleice, um abraço na família. E até a próxima, queridos. Paz.